Êxodo capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 5. Avançando na jornada, Israel acampou em frente do Monte Sinai. Ao saberem que o Senhor lhes falaria, ficaram cheios de expectativa. A ordem foi para que Moisés purificasse o povo. Todos deveriam lavar as suas vestes para ir à presença do Senhor. Antes disso, porém, Moisés lhes revelara os desígnios de Deus de torná-los um povo peculiar entre as demais nações. Era desejo do Senhor que a nação de Israel fosse sua fiel testemunha ao mundo, divulgando o nome do Senhor entre todas as nações. A resposta do povo pareceu convincente para Moisés, que, ao levá-la a Deus, recebeu ordens expressas para que o povo fosse purificado e que ninguém ultrapassasse e nem tocasse nos limites do monte. E após uma cerimônia de purificação, Deus se revelou através de trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta. Mesmo após terem visto os prodígios de Deus no Egito e de terem passado pelo Mar Vermelho a seco, nada poderia se comparar à experiência que tiveram ao pé do Sinai. Até então, os filhos de Israel só tinham visto os milagres de Deus. Precisavam conhecer o Deus dos milagres. Acostumados com os deuses de ouro do Egito, muitos cogitaram a ideia de ver o Senhor e esculpir-lhe as formas em imagem. Mas todos, a não ser por Moisés e Arão, foram proibidos de subir ao Monte Sinai, algo que o Senhor teve o cuidado de reforçar, a fim de que ninguém fosse ferido. As manifestações da presença de Deus fez o povo estremecer. Todo o Monte Sinai fumegava, todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Israel teve um prenúncio da segunda vinda de Cristo. Este episódio é um tipo do tempo que antecede o retorno de Jesus à Terra. Deus tem hoje um povo de sua propriedade particular, reino de sacerdotes e nação santa, para proclamar ao mundo as boas novas de salvação. Como está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É um chamado de obediência que prontamente nos atrevemos a declarar: tudo o que o Senhor falou, faremos. A verdade nos é dada como fonte de toda a liberdade, mas basta o primeiro confronto com nossos gostos não convertidos para rejeitarmos tão rápido quanto aceitamos. Israel precisava ouvir a voz de Deus não somente para nele crer, mas também para crer em Moisés, seu profeta. Disso dependia a segurança e a prosperidade da nação eleita. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Deus nunca deixou seus filhos às escuras. Em tempos oportunos, Ele levantou homens e mulheres, a fim de revelarem a verdade presente para cada época. O profeta Amós declarou: certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. A verdade presente para os dias de Noé foi: haverá um dilúvio, entrem na arca. Nos dias de Elias foi: não haverá chuva até que eu peça, adorem somente a Deus. Nos dias de Jeremias foi dito: entreguem-se à Babilônia, o Senhor cuidará do seu povo. Nos dias de João Batista foi: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, eis que é chegado o Messias. Será que o Senhor deixaria o seu derradeiro povo sem profecia? Como igreja profética, temos em mãos a palavra de Deus, além dos mais valiosos testemunhos dados pelo Senhor à sua serva Ellen G. White, uma mulher simples que se colocou nas mãos de Deus como uma humilde serva, a fim de nos revelar o sonido certo da última verdade presente. O espírito da profecia
Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Como uma das características do remanescente dos últimos dias, não é um compilado de conselhos ultrapassados, e sim mais de 100.000 páginas da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Quem lê os escritos da irmã White juntamente com a Bíblia, com o objetivo de conhecer a Deus, certamente experimenta uma comunhão mais viva e eficaz com o Eterno e compreende de forma cada vez mais clara a vontade dele para o seu remanescente. À resposta rápida do povo, o Senhor replicou com a ordem de purificação: lavem eles as suas vestes. Assim como a palavra de Deus nos aponta para ele, o espírito de profecia tem a mesma função. Não obedecemos para sermos salvos, mas porque fomos salvos, obedecemos. Primeiro, Israel foi liberto do Egito, para depois receber a lei. Primeiro, somos lavados pelo sangue de Cristo, para depois darmos os nossos primeiros passos na nova vida. Primeiro, Jesus perdoa, só depois ele diz: vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Eu creio que esta será a geração que verá as manifestações sobrenaturais do Senhor quando ele vier com toda a sua glória. Mateus capítulo 24, versículos 30 a 31. E a purificação que nos habilitará a contemplar a face de Jesus não será o lavar das nossas vestes materiais, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. O Senhor deseja te purificar. Você aceita? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bom dia, lavados pelo sangue de Cristo. Rosana Garcia Barros.